Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Meu nome é Paulo. Em 1980, eu tinha como profissão técnico de manutenção geral. Eu havia aceitado um contrato temporário de uma semana em uma antiga usina hidrelétrica que estava sendo reativada por uma empresa privada. A proposta era atraente: boa remuneração, hospedagem gratuita em um alojamento construído especialmente para os funcionários contratados e direito a 3 refeições diárias durante a estadia. O local ficava no interior de Minas Gerais, entre morros cobertos por mata fechada. Cheguei em uma manhã nublada de segunda-feira. Eu e mais 7 trabalhadores. O ar tinha um cheiro constante de terra molhada e óleo velho. A usina, construída na década de 1950, ainda mantinha boa parte de sua estrutura original. Paredes de tijolos vermelhos, tubulações enferrujadas cruzando os corredores e janelas arqueadas de vidro grosso, sempre cobertas por uma névoa fria, como se o tempo ali dentro andasse mais devagar. Fomos acomodados em um alojamento simples, montado ao lado da usina. No dormitório haviam beliches e alguns armários. As luzes fluorescentes, quando acesas, chiavam. No refeitório eram 3 mesas grandes com bancos de madeira e uma cozinha. O banheiro era do lado de fora do alojamento. Dentro da usina foi reformado o escritório e feito uma pequena enfermaria. Meus colegas, todos gente boa, trabalhadores que, como eu, estavam ali só pelo dinheiro. À noite, o alojamento ficava tão silencioso que dava para ouvir até os estalos da estrutura de madeira do telhado. O serviço era puxado e à noite, após a janta, já íamos para o alojamento. Não tinha o que fazer. Então, uns jogavam cartas, outros liam livros, outros ouviam rádio de pilha. Na primeira noite, acordei por volta das 3 horas da madrugada, com vontade de ir ao banheiro. Peguei minha lanterna e fui. O banheiro ficava a uns 10 metros de distância. Ele era bem espaçoso. Tinha um corredor largo onde de um lado eram 10 chuveiros com portas de box e do outro lado 10 vasos sanitários com portas. No final do corredor tinha um grande espelho. Na entrada ficavam 3 pias. Havia somente uma lâmpada amarela pendurada por um fio torto, que balançava quando o vento soprava pelas frestas da janela. Enquanto eu lavava as mãos numa das 3 pias, senti uma súbita queda de temperatura. Meu hálito se condensou no ar. Senti uma presença, como se alguém me observasse. Foi quando olhei para a minha esquerda e vi um homem no corredor daquele banheiro. Ele era alto e magro. Usava um macacão de trabalho molhado que pingava água no chão. Os olhos fixos em mim. Levei um susto. Puxa, camarada, não vi você entrar. Ele nada disse. Não se moveu. Não pensei 2 vezes. Saí rapidamente e voltei para o dormitório e deitei. Será que era alguém que eu ainda não havia visto? Mas por que não conversou comigo? Por que estava molhado?
Será que vi mesmo aquele camarada? Ou estou cansado a ponto de ver o que não existe? Acabei adormecendo. No dia seguinte, fui à enfermaria pedir um remédio, pois estava com uma tremenda dor de cabeça. A enfermeira era contratada fixa. Então, eu, como quem não queria nada, comecei uma conversa com ela. Disse que estava com dor de cabeça porque havia pego uma corrente de ar frio de madrugada, quando havia ido ao banheiro, às 3 horas da madrugada, e que provavelmente o outro funcionário também viria lhe pedir remédio, ainda mais porque esse outro funcionário, que também estava no banheiro às 3 horas da madrugada, estava todo molhado, pingando água no chão. Ah, você viu o homem da turbina? Macacão azul, né? Outros já viram ele também, comentou ela com naturalidade. Dizem que em 1966, um operador caiu na câmara de resfriamento e se afogou. Foi encontrado depois de 2 dias. Disseram que foi acidente, mas teve quem jurou que ele foi trancado lá dentro por engano durante a troca de turno. Depois que a enfermeira me contou aquela história, um arrepio me correu a espinha. Ela disse com tanta naturalidade, como se falar de um fantasma fosse tão normal quanto falar da previsão do tempo. Perguntei mais detalhes, mas ela apenas deu de ombros, como quem já se acostumou com certas presenças. Ele aparece às vezes, nunca faz nada, só olha. Voltei ao trabalho, mas aquele dia parecia mais pesado. As máquinas pareciam mais barulhentas. O cheiro de óleo estava mais forte e toda hora eu tinha a impressão de que alguém passava por trás de mim. Comecei a reparar que não era só comigo. Um dos rapazes, o Jorge, ficou pálido quando foi buscar ferramentas sozinho na ala norte da usina e jurou que escutou passos atrás dele, mas não havia ninguém. Outro, o Vicente, falou que na primeira noite que foi dormir, sua cama balançou várias vezes, como se alguém tivesse sentado ao lado. Ele se convenceu que era o colega no beliche de baixo. Na noite de quinta-feira, a tensão já era palpável. Quase ninguém dormia direito. Depois da janta, sugeriram deixar as luzes acesas no alojamento. Ninguém admitia que estava com medo, mas a decisão foi unânime. Eu não conseguia dormir, apesar do cansaço. Era por volta das 3 horas da madrugada, quando o gerador do alojamento falhou. A luz chiou e apagou. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar, até que ouvi um barulho de água pingando. E então, passos como se fossem de botas encharcadas de água. Uma respiração muito profunda, como se estivesse com dificuldade para respirar. Sentei no beliche, eu dormia na cama de cima e apontei minha lanterna em direção à porta do dormitório. E era ele, alto, magro, molhado, o mesmo macacão azul encharcado colado ao corpo. Ele virou-se lentamente e começou a andar em direção à usina. Contra toda lógica e qualquer instinto de sobrevivência, eu o segui. Alguma coisa me puxava, uma curiosidade doentia, misturada com medo e pena dele. Caminhei por corredores escuros, onde a luz da lanterna parecia ser engolida pelas paredes. Ao passar pela sala de turbinas, ouvi um barulho metálico, como se uma grade estivesse sendo fechada com violência. E então ele parou. Ficou diante de uma porta enferrujada que levava à câmara de resfriamento. Olhou para mim e apontou para dentro. Sua boca se mexia, mas não saía som. Fui até ele, com os joelhos tremendo. Quando cheguei perto, o cheiro de mofo e água parada era muito ruim. Foi aí que tudo aconteceu de uma só vez.
Ouvi gritos abafados como de alguém se afogando. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Escuridão total. Um vendaval surgiu do nada dentro daquela câmara. As paredes pareciam respirar. E então eu vi o acidente. Vi o homem preso ali dentro, gritando por socorro, enquanto a água subia. Vi colegas do passado indo embora sem notar que ele estava lá, ignorando seus gritos. Vi a verdade. Ele não queria me assustar, queria que alguém soubesse, que alguém visse, e agora que eu sabia, ele podia descansar. A figura se desfez em uma nuvem de névoa úmida e fria. O ar voltou ao normal. A porta se abriu sozinha e eu desmaiei. Fui encontrado na manhã seguinte por um dos colegas. Eu estava deitado no chão, inconsciente. Fui levado à enfermaria. Não apresentava ferimentos. Apenas eu sentia um cansaço profundo, como se tivesse trabalhado dias dentro de uma única noite. Meu rosto estava pálido, a pele gelada. Me recuperei e pedi dispensa. A usina continuou com sua reativação. Achei que tudo o que me aconteceu fora causado por um possível vazamento químico no ar. Era mais fácil acreditar nisso do que naquilo que eu realmente tinha visto. Mas outras presenças passaram a cruzar meu caminho. Às vezes em sonhos, outras vezes em reflexos de janelas, no silêncio de uma casa antiga ou no breu de um galpão vazio. Olhares que ninguém mais via, sussurros que só eu escutava. Até que finalmente, anos mais tarde, compreendi. Eu sou médium. Tudo ficou claro. O meu amiguinho imaginário, na infância, aquele que minha mãe dizia ser fruto da minha imaginação, agora sei que não era. Os episódios de sonambulismo, quando eu me levantava durante a noite e dizia estar indo encontrar alguém que estava perdido, nada disso era invenção. Aos poucos, comecei a aceitar, a estudar, a entender que meu dom não era um fardo, mas um canal. Desde então, tenho ajudado outras presenças que, como o homem da turbina, só querem ser vistas, ouvidas, querem que alguém saiba, querem descanso. Hoje, aos 63 anos, uma parte de mim vive no outro lado, onde o tempo não passa e os ecos do que ficou para trás ainda buscam sua última palavra. E quando estou sozinho em algum lugar silencioso, sinto que mais alguém quer ser visto.